Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Andréia Dantas, boa noite, Adriana Valério, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Marcelo Machado, boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Adriana Varenga, boa noite também, Elaine Lavez, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marina Paula, Anitta, Clarindo, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Wagner, Adriana Dantas, boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite, Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Leopoldina. Olá, Adaí Alves, boa noite. Boa noite também, Érica. Olá, Carmen, Inês, boa noite, seja bem-vinda. Maria Aparecida Moraes, boa noite. Olá, Amanda, boa noite. Catarina Moreira, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda também. Oneida Alves, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Boa noite, Helena Coelho. Olá, Michele e Gabriel, boa noite, Valdete, boa noite também, Maria das Graças. Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza será, Wagner, uma ótima leitura e estudo para nós. Aliás, já vamos agora nesse instante, né? Pedimos a permissão a Jesus, a espiritualidade, para nós iniciarmos esse momento. Boa noite, Sr. Luiz Alberto. Boa noite também, Ercília, sejam bem-vindos. Pedir exatamente essa permissão para nós iniciarmos as reflexões da noite. Marinha, boa noite também, Gisela, seja bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também para você. Olá, Nadissan, espero que esteja pronunciando errado, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Vamos então fazermos a nossa prece e pedirmos a permissão a Jesus para nós iniciarmos as reflexões dessa noite. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Meus queridos companheiros, meus queridos amigos, espíritos encarnados ou desencarnados aqui presente, que nós possamos agora nesse instante nos sintonizarmos com Jesus, com o nosso anjo de guarda, com Maria de Nazaré, para pedirmos a permissão para iniciarmos nesses instantes as reflexões da noite. Reflexões estas que muito nos serão úteis, sobretudo ensinando-nos a nos relacionarmos melhor com todos aqueles que estão à nossa volta, estejam eles encarnados ou desencarnados. Muitas das vezes não sabemos como lidar com os nossos irmãos. E como diz a espiritualidade, principalmente Kardec, os símbolos que nós possuímos podem e devem nos ajudar a melhorar os relacionamentos entre todos nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, assim como deve também auxiliar a nossa forma de dialogar com a própria natureza,
seja no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Porque nós estamos querendo partir para o reino da angelitude. E a característica típica dos anjos é exatamente o amor que transcende aos da sua própria espécie. Pois é. Por isso é que estamos, queridos companheiros, para nestas reflexões assimilarmos mais informações. E que Jesus abençoe a todos. Que Jesus derrame sobre os nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos e aqueles que se dizem nossos inimigos. Que Jesus derrame sobre todos eles as suas bênçãos, a sua vibração, a sua energia. Que os nossos familiares, amigos, também colegas, vizinhos, que porventura estejam doentes, que eles recebam de Jesus as bênçãos e de nós as energias e vibrações, sobretudo animalizadas, capaz de auxiliá-los nesse processo de cura. Enfim, queridos amigos e companheiros, que o nosso lar se encontre envolvido pela luz da paz e do amor do Cristo, a nos proteger, nos amparar e iluminar os nossos passos e a nossa vida. Que assim seja. Natália Silva, boa noite Jossanã. Olá Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, sou Luiz, veio visitar as Minas Gerais. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite Daniele Diamantino, Jona Camargo, Cecília e Reinaldo. Boa noite Marilza, boa noite Mercedes Torres. Olá Marcileia, seja bem-vinda. Sr. Antônio Pazotto, Isabel, sejam todos muito bem-vindos. Ô Joana, que as nossas orações, as nossas vibrações e a de todos aqui no grupo chegue até eles, os fortalecendo principalmente na fé. Que a espiritualidade os auxilie, sobretudo na compreensão de um momento tão difícil e delicado, com certeza. Olá, Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite aqui também para Cidinha Cerise, Raquel Porfírio, para Patrícia Pires, Renata Cristiane, Maria Helena Porfírio, Patrícia Vilas Boas, Chile, os nossos companheiros que a Marcileia sempre compartilha, né? Adriana Passagem, Vivi, Renata Gomes, Adriana Menezes. Gente, vamos lá? Que nós possamos então agora darmos esta sequência à nossa leitura e estudo do livro dos médiuns. E o que nós estávamos vendo no livro dos médiuns? No livro dos médiuns, nós estávamos estudando exatamente a linguagem que nós devemos utilizar com os espíritos. Sim. E aí a gente fez, né, inclusive uma interpretação extensiva, porque a linguagem que nós devemos usar para com os espíritos é a mesma linguagem que nós devemos utilizar também para com os seres que estão encarnados. Né? Débora Negrini, boa noite Fabiano também, sejam bem-vindos. Clara Frias, é a mesma linguagem que nós devemos usar com os espíritos, né? Iraci, boa noite. O problema é que, muitas das vezes, para com as pessoas estranhas e diferentes do nosso convívio diário, nós utilizamos uma linguagem, muitas das vezes, que não representa aquilo que nós somos. E para com os nossos familiares, nós utilizamos uma linguagem mais comum, mais vulgar, mais popular, e muitas das vezes deixamos de utilizar, inclusive, esta simbologia da palavra escrita ou falada com carinho, com educação e com respeito. Boa noite, Luano Rodrigues, boa noite, Renato Leite. Renata Gomes, receba também as nossas energias e vibrações para que você se fortaleça e se restabeleça logo.
Então, nós devemos aprender a utilizarmos este símbolo chamado linguagem falada ou linguagem escrita, com todas as pessoas. Por quê? Porque isso vai nos ajudar, gente, a melhorar os nossos relacionamentos. E lembra uma das coisas que nós estudamos? Está lá no item 8 do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, onde exatamente Kardec diz que o nosso progresso moral, ele está intimamente relacionado com a forma como nós tratamos as pessoas que fazem parte da nossa vida. O progresso moral da sociedade está exatamente ligado aos nossos relacionamentos. Então, a linguagem que nós devemos utilizar, e aí, repito, nós fizemos uma interpretação extensiva daquilo que o próprio codificador disse. Por quê? Porque nós somos médiuns, e todos nós somos médiuns, não apenas e tão somente dentro de um centro espírita ou dentro de uma casa religiosa. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós conversamos com espíritos o tempo inteiro. Alguns nós conversamos utilizando a palavra falada, principalmente. Outros nós conversamos através dos pensamentos. E muitas das vezes conversamos pelos pensamentos e não conseguimos perceber que nós estamos conversando com outros seres ou com seres diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com a nossa língua, Renato Leite, boa noite, seja bem-vindo. Muito cuidado com a nossa língua. Tem até uma historinha, se não me engano, está lá no livro, no prefácio do livro Fugindo da Prisão, de Richard Simonetti, que ele conta a história de um sábio, que foi desafiado pelo seu rei, quando este o pediu a carne mais importante e mais gostosa do mundo, e aí veio o sábio e trouxe uma língua. Mas uma língua como a carne mais saborosa, mais gostosa, mais importante? E exatamente tentando entender, aí o próprio rei pediu: agora eu gostaria que você me trouxesse a pior carne do mundo. E aí ele veio e trouxe uma língua. E aí o rei ficou por entender: não, mas espera aí, como que pode a mesma carne ser a pior e a melhor do mundo? E aí foi explicado exatamente por quê. Porque as palavras, ou o que a nossa língua produz, pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Tudo depende exatamente daquilo que vai dentro do nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, disse o próprio Cristo. Então nós vimos com o codificador esses detalhes da linguagem que nós devemos e precisamos utilizar com os espíritos, Célia? E daí nós vimos que, gente, espíritos que estão sofrendo, nós temos que aprender e desenvolver, sobretudo, a empatia, para nós conseguirmos estabelecer um diálogo com eles. Espíritos que, por exemplo, são ardilosos, que são pseudo-sábios, eu tenho inclusive que ficar bem atento, porque se deixar eu sou enganado por eles. A situação é bem delicada. Já tem espíritos que são muito mais curiosos, pueris. Será que eu vou ter que utilizar uma linguagem, principalmente uma linguagem doutrinária mais avançada e rebuscada, para poder entabular uma conversa, um diálogo com eles? Provavelmente não. Então é exatamente isso que o codificador nos ensina, e que não serão apenas e tão somente os títulos que nos auxiliarão ou nos credenciarão em todo este processo ou em toda esta utilização da própria linguagem. Então foi exatamente isso que nós estávamos vendo, que nós estávamos identificando, e nós paramos praticamente ali nos últimos parágrafos sobre essa parte, para a gente já passar a um outro título que o codificador nos coloca dentro deste mesmo capítulo. E o único e último detalhe que ficou faltando, gente, é exatamente essa capacidade que nós precisamos ter. Talvez uma das palavras mais utilizadas recentemente é exatamente a resiliência.
A resiliência, principalmente, quando nós estamos diante de coisas ou dificuldades. E aí a gente precisa superar essas dificuldades e nos adaptarmos. Mas aqui eu diria de uma outra forma de resiliência, que é aquela que vai nos colocar diante de, nessas situações, nos colocarmos diante de uma atitude mais caridosa para com aqueles que estejam à nossa volta. Caridade em praticamente tudo. Lógico, como nós estamos aprendendo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que utilizar da caridade, mas com humildade, né? Marilza Bilar, boa noite, seja bem-vinda. Utilizar da caridade com humildade, exatamente para que eu possa conquistar esta confiança da outra pessoa ou do outro espírito, a fim de que eu possa conseguir, aí sim, realizar, se eu posso dizer dessa forma, a própria caridade, tanto para mim quanto para ele. E nós não estamos querendo dizer que precisamos aprender a fingir. Não, não é isso. Essa questão, essa coisa de fingir, ou isso de colocar máscaras, persona do latim, né? Máscaras, é coisa da personalidade, ou é coisa das criaturas humanas que não conseguem se conhecer e principalmente que não conseguiu identificar os verdadeiros objetivos da sua própria existência. Então, eu estou dentro de casa, eu vou fingir ser um tipo de pessoa. Eu estou na rua, eu vou fingir ser um outro tipo de pessoa. Eu estou no trabalho, eu tenho que ter comportamentos distintos para que eu não perca o meu trabalho. E a partir daí eu vou utilizando várias máscaras e fingindo em alguns momentos, em alguns lugares, ser aquilo que eu não sou. E principalmente, Kardec faz um comentáriozinho, gente, com relação àqueles que estão acima de nós. Seu anjo da guarda, por exemplo, a gente sabe que a gente não conversa muito com ele, mas ele está numa posição acima, superior. E o que Kardec fala não é que nós devemos apenas e tão somente ficarmos venerando estes seres por estarem. Não, a gente tem que aprender com eles, sobretudo através da sua bondade, através da sua autenticidade. E de novo, autenticidade, tem muitas pessoas que confundem. Ah, eu sou assim, eu tenho que ser autêntico, então eu tenho que ser, e comigo é tudo assim na lata. Não, não é esse tipo de coisa. Nós precisamos aprender com aqueles que estão acima, e aí vem, né, a pedra de toque de Kardec. Utilize os exemplos daqueles que estão acima para você aplicar com relação a você mesmo, aqueles que estão à sua volta e que são os seus iguais, e aqueles que de alguma forma podem estar numa situação ou numa condição inferior. Daí a necessidade de nós buscarmos sempre na prece, buscarmos sempre na oração, este contato com esses que estão acima de nós e que podem nos auxiliar e muito neste trato, na forma como vamos conversar com os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E principalmente porque a própria palavra médium diz intermediário, e eu serei intermediário entre quem? Eu serei intermediário entre um espírito, de preferência de ordem elevada, e um outro que necessita de informação, que necessita de esclarecimento, que necessita de encaminhamento. E eu me sentirei bem melhor se eu puder ser útil a qualquer um que seja. E dentro desta minha utilidade, sendo um intermediário, estarei conduzindo almas ao caminho certo. Tudo vai depender exatamente dessa nossa linguagem, da forma como nós vamos nos dirigir aos outros, sejam eles encarnados ou estejam eles desencarnados. Boa noite, Celeida, seja também muito bem-vinda. Assim como Adilson Riva, boa noite, seja bem-vindo também, meu amigo. Vinícius Andretti, Roseli Salvador, Ludinha, Camilo, Eduarda, e as preces para o seu Salvador, né, que a gente já tem feito aqui. Regina Assunta, boa noite também, seja bem-vinda. Então, gente, nós precisamos fazer esse tipo de ensaio. É um ensaio autêntico.
que vai exatamente trabalhar com a nossa alteração, ou melhor, com a nossa transformação e com a nossa reforma íntima. Elizabeth, boa noite, seja bem-vindo. Bom, agora a gente passa para o outro tópico. Qual é, segundo o próprio codificador, a utilidade das evocações particulares? Bom, nós estamos exatamente estudando o capítulo onde Kardec vai falar sobre as evocações, os espíritos que se podem evocar. O próprio título desse capítulo 25 é exatamente esse, das evocações. Então a gente viu ali as considerações gerais, os espíritos que se podem evocar, nós vimos a linguagem que se deve utilizar, e aí nós veremos também um pouco sobre a utilidade dessas evocações particulares. Porque nós temos aquelas evocações de caráter geral, sobretudo aconteceu muito com Kardec, porque ele tinha um objetivo que era codificar a doutrina espírita. Mas a gente está falando também de uma certa particularidade de algumas evocações que estão ligadas e relacionadas a determinadas pessoas. Nós inclusive falamos aqui nos nossos últimos encontros, sempre nós queremos ter e muitas das vezes buscamos notícias ou contato com entes familiares, com entes queridos que já partiram aqui deste mundo. Muitas das vezes nós queremos que eles testemunhem esse mundo espiritual que está à nossa volta. Parece até, fazendo aqui uma pequena brincadeirinha, parece até que nós desconfiamos dos espíritos elevados que trouxeram as informações. Ah, não, mas, a gente... eu lembrei aqui daquela passagem que Jesus conta, daquela parábola, do rico e do pobre Lázaro, e Lázaro foi para os altos planos, lá juntamente com Abraão, e o rico foi para as regiões inferiores, ou para o inferno. E aí de repente começaram ali a conversar, o rico: ô pai Abraão, por favor, me ajude e tal, O que você quer? Não, eu estou precisando sair daqui, pede Lázaro para vir molhar o dedo na água e na ponta da minha língua para aliviar o meu sofrimento. E aí fala: não tem jeito, existe um abismo entre nós, aquela conversa toda. E onde que eu quero chegar? O rico pede, falou: mas pai Abraão, então pelo menos faz uma coisa por mim, peça para que Lázaro vá e apareça para os meus irmãos e os alertem daquilo que está acontecendo aqui comigo. E aí Abraão falou: mas por quê? Não, mas porque se um dos mortos descer, eles vão acreditar. Não, mas eles já têm os profetas, eles já têm as leis. Não, mas se um dos mortos for, eles vão acreditar, É aquilo que a gente está falando. Sabemos todo o conhecimento, Jesus já disse, a espiritualidade já nos falou através dessa doutrina, mas nós confiamos apenas e tão somente em alguém que a gente já teve contato para poder chegar e falar para nós, Também, parecendo um pouquinho com São Tomé, é o ver para crer. Gente, tudo são coisas que nós precisamos identificar. Por quê? Porque isso aí está relacionado com a nossa própria fé. Precisamos melhorar e aumentar a nossa fé. Aliás, esse é um dos pontos que Kardec vai colocar aqui para esta utilidade das evocações particulares. José Troiano, seja muito bem-vindo. Olá, Cidinha. Boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Então, o que Kardec vai dizer aqui? Como diz a Marinha, é o teste para saber se quem morre continua vivo mesmo. Gente, Marinha, a gente traz isso tanto, vamos assim dizer, intuitivamente dentro de nós, mas parece assim que tem que ter alguma coisa, Tomé, se eu não pôr o dedo lá na chaga, eu não vou achar que é Jesus, eu vou achar que é qualquer outro, menos Jesus. Eles podem nos enganar, é mais ou menos isso mesmo, Então, o que Kardec vai dizer aqui? Que as mensagens, quando são obtidas de entidades elevadas e seres que animaram grandes personalidades no passado, elas costumam ter um valor moral para nós, Foi Bezerra de Menezes que veio e trouxe essa mensagem, essa informação. Sim, as informações destes seres, gente, elas são importantes e muitas das vezes nós temos uma confiabilidade maior.
Mas nas evocações particulares, daquelas evocações pessoais, onde e quando nós chamamos, quando nós temos a oportunidade de obter uma resposta, nós passamos a acreditar. Isso, infelizmente, é típico da criatura. Nós passamos a acreditar um pouco mais. E aí o codificador vai falar que, nós vamos estender o campo das nossas próprias ideias. A partir do momento que nós desenvolvemos essa empatia com este ser, e aí eu falo, seja ele da nossa família, ou seja ele um grande espírito que nós ali naquele momento sentimos que era efetivamente ele, nós vamos estender o campo das nossas ideias. E aí a gente não vai ficar limitado a este nosso mundinho. Nós vamos saber, existe sim uma continuidade da vida, existe sim uma vida após a morte. Tá vendo? Fulano falou comigo. Mesmo com todos os exemplos que nós já temos na nossa história, nós ainda precisamos, como diz Kardec, dessas evocações particulares para que nós passemos a acreditar. Depois, ele vai dizer também o seguinte, que as evocações particulares nos ajudam também a penetrar determinados mistérios que escapam ao conhecimento vulgar. E aqui é até interessante porque, como é que eu poderia dizer para vocês? Gente, sabia aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Eu acho que é mais ou menos isso. Por quê? Porque muitos outros já disseram a mesma coisa. E talvez de uma forma até mais ampla. E, principalmente, de uma forma mais clara. Mas se vier uma outra pessoa ou uma evocação dessas particulares, aí para mim já faz mais diferença. Mas o que ele falou de diferente, por exemplo, do que Jesus falou? Não falou nada de diferente, mas foi ele quem falou. Então para mim tem um grau maior. Então Kardec vai dizer o seguinte, que essas evocações particulares, elas têm essa utilidade. Elas ajudam as pessoas a penetrar mistérios que vulgarmente, mas mesmo tendo alguém já falado sobre isso, mesmo tendo alguém escrito sobre isso, o grau de confiabilidade, de empatia é que vai fazer com que nós consigamos efetivamente a penetrar determinados mistérios que, infelizmente, nós ainda não conseguimos com os outros. Só vendo aqui a mensagem do Wagner. O Wagner está fazendo uma pergunta. Wagner, eu vou responder, se me permite, eu vou responder depois aqui para você, que aí a gente vai trocando uma ideia. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil do que a gente tentar jogar aqui e principalmente tentar buscar essa interpretação dos sonhos. Por quê? Porque às vezes nós vamos precisar de um pouquinho mais de detalhes, de algumas informações a mais. Mas você não vai ficar sem resposta não, pode ficar tranquilo. Olá, Raquel Porfírio, boa noite, seja bem-vinda. Tá? E aí a gente conversando um pouquinho mais, Wagner, aí talvez fique um pouco mais fácil também de você entender, tá? A gente pode até fazer algumas ideias, mas é sempre bom levantar mais dados. E uma outra coisa que o próprio codificador diz dessas evocações particulares é que quando nós temos e desenvolvemos essa confiança, nós já temos algum tipo de afeição por este espírito, fica muito mais fácil de nós nos iniciarmos em determinados assuntos. Gente, já tivemos inúmeras oportunidades, tivemos inúmeros chamamentos, mas sempre não tem um em particular que parece que ele te convence mais do que os outros. Por que ele chega a te convencer mais do que os outros? Kardec disse aqui que, em alguns casos, essas evocações particulares possuem também esta utilidade de exatamente dar este pontapé inicial, proporcionar às pessoas uma nova busca. Ora, posso citar o exemplo aqui para vocês da própria pandemia.
Gente, o que a pandemia fez com a humanidade? Olha aqui, um exemplo está exatamente aqui. Alguns de vocês sonhariam ou imaginariam estar participando desse estudo antes da pandemia? Muitos de vocês aqui, eu tenho certeza que não me conheciam. Vocês imaginariam nós estarmos aqui conversando agora, ao vivo? Nós estamos aqui conversando, vocês colocam as perguntas aqui e a gente vai, sim, algumas pessoas assistem depois. Mas olha para vocês verem, algum de vocês imaginariam essa situação, por exemplo, há 2, 3 anos atrás? Provavelmente não. Mas o que foi isso? Foi exatamente uma circunstância que hoje nos aproximou. Ótimo, perfeito. Como se diz, graças a Deus, né? A Oneida está falando aqui, jamais. A Marilza também, nem imaginava, nem sonhava, né? De jeito nenhum, né, Cília? Por quê? Porque muitos nem conheciam, nem sabiam que existia São Sebastião do Paraíso. Eu até garanto isso para vocês. Muitos nem sabiam que existia essa cidade. E de repente alguma coisa veio e chamou atenção. Então nessas evocações particulares, o que Kardec está falando? É exatamente isso. Muitos dos ensinamentos já estão esparramados pelo mundo afora. Muitos desses ensinamentos. Só que quando que nós, né? Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. Você e toda a família, sua mãe principalmente. Muitos de nós já vimos, mas precisou de alguém nesta comunicação ou nessa evocação particular. Precisou de alguém chamar a atenção. Eu vejo aqui, ó, muitas pessoas, muitos de vocês, cumprimentando umas às outras em cidades diferentes. E eu tenho certeza que foram vocês mesmos que foram espalhando. Olha, eu estou participando de um estudo assim, assado. Foi ou não foi? Vocês foram espalhando. Por quê? Porque é uma que a gente pode considerar como uma evocação particular. Esse chamado pode ter vindo de outras formas. Inclusive, né, Wagner? Pode ter vindo um chamado através dos sonhos. Ah, não, mas no sonho eu não acredito, até mesmo porque eu não sei interpretar. Ah, mas alguém pegou o telefone, ligou. Ou eu estava por acaso mexendo na internet, de repente eu toquei ali num botão, saiu essa página e hoje eu estou aqui. Olha para vocês verem como que realmente as coisas são. E é isso que Kardec está chamando a nossa atenção. E este é um carinho que nós devemos agradecer à espiritualidade por nos proporcionar momentos como esses, assim como, diz o próprio codificador, nos abrindo um campo extenso e novo de ideias que nós sequer imaginávamos. Olha para vocês verem. Então, há utilidade em praticamente tudo. A gente só precisa entender, aprender, só precisamos assimilar. Ou, por que não, na grande maioria das vezes, precisamos abrir os nossos olhos. Olha aí, a Daniela está falando, ó. Foi com ela desse jeito. Tá lá na internet, fuçando, clicou no botão, de repente, olha, apareceu um negócio aqui. O que é isso aqui? Quem que é esse aí que está falando? De onde que é? E aquilo chamou a atenção. Né? E a Daniela está aqui, participa conosco todos os dias, olha para você ver, né? Exatamente, Mariângela, nada acontece por acaso, tá? E o que Kardec está falando é isso também. Ora, como que essa comunicação, como que essa evocação chegou até nós, tá? Sim, né? A Marinha está falando, a gente tem que sempre agradecer a essa equipe espiritual. A Rosilene está falando aqui, essa nossa oportunidade de estarmos juntos, ela é fantástica mesmo, gente. É fantástica. É muito interessante toda essa energia, toda essa vibração. As nossas orações, a gente fala aqui, pede orações, colocamos aqui, né, para vocês, alguns colocam aqui no chat conversando, e muitas pessoas já foram beneficiadas com essas orações que nós fazemos aqui, a nossa vibração chegando, a energia de cada um de vocês. Então tudo isso é essa oportunidade que o próprio codificador falou. Olha lá, a Ercília falando, quem convidou ela foi a Daí, e moram em pontos, em lugares distintos, diferentes. Não são ali aqueles vizinhos de porta, ó, não, em lugares diferentes. Então a gente tem que captar, e é isso que o codificador está falando, e é isso que a espiritualidade está dizendo.
tá? Só temos que agradecer realmente a todos. Bom, seguindo aqui, né, o próprio Kardec vai dizer que nós, quando falamos dessa questão da evocação desses seres ou desses espíritos que vêm se comunicar conosco, e principalmente que vêm trazendo estas informações, que através de uma evocação ou através da própria espiritualidade que coloca, vamos assim dizer, né, o dedo do destino para nos ajudar, nós precisamos avaliar nesse processo, como diz Kardec, a própria sociedade onde nós vivemos. E a sociedade onde nós vivemos, gente, ela é riquíssima em todos os exemplos. Precisamos aprender a explorar. É igual a gente falou ali da linguagem. Ora, se eu converso apenas e tão somente com pessoas de um nível cultural mais avançado, eu vou ter dificuldade de conversar com pessoas que não possuem um nível cultural avançado e que muitas das vezes são até analfabetos. Mas, para que o espírito possa crescer e evoluir, ele tem que aprender a entender todas estas fases. E aí o exemplo que o próprio codificador diz: ora, você conhece uma cidade, você conhece um país, visitando apenas e tão somente um determinado bairro? Não. Você não conhece. Você precisa ter uma ideia geral. Você vai para o bairro pobre, você vai para o bairro de classe média, você vai para o bairro de classe alta, para você entender um pouquinho da cultura daquele povo, daquela cidade, daquele estado ou daquele país. Você não conhece apenas e tão somente conhecendo uma pessoa ou conhecendo um grupo. Por isso que fala, nós precisamos aprender a ampliar essa nossa capacidade. Por quê? Porque quando estivermos conversando com os espíritos, quando estivermos convocando com aqueles, conversando com aqueles que evocamos, a gente precisa aprender a identificar estes seres. Identificar os seres e a partir daí entender a sua própria mensagem. Sim, entender a sua própria mensagem. Nós não estamos estudando o livro Céu e Inferno? Vocês já viram a variedade de seres que se comunicaram com Kardec e ele colocou no livro? Temos suicidas, temos criminosos, temos felizes, temos em condição mediana. Imagina se Kardec colocasse só um tipo. O que a gente ia falar? Nossa, lá na espiritualidade só existe esse tipo de espírito, porque a gente não conhece os outros. Nós estamos falando aqui, na Terra. A religião, nossa, só existe um tipo de religião. E muitas das vezes isso faz aumentar o nosso preconceito. E o preconceito muitas das vezes alimenta o nosso orgulho. Então tudo isso, gente, são coisas que a gente deve ter cuidado. E Kardec está falando aqui, aprofundando. Olha, vamos aprender a conhecer mais, a ampliar a nossa própria cultura, para a gente ter um acesso maior, ter um acesso mais amplo e principalmente entendermos os pontos chaves de determinadas comunicações, principalmente dessas evocações, tá? Só para a gente fechar por conta do nosso tempo. Às vezes nós evocamos determinados espíritos porque nós queremos ouvir determinada coisa, e aí ele vem e ele não, vamos assim dizer, supera as nossas expectativas. E aí a gente olha para a mensagem, nossa, não era isso que eu queria ouvir. Ah, não era isso. E abandonamos aquela mensagem. E muitas das vezes ali tem coisas que nós precisamos, por isso que Kardec falou, evocações particulares têm essa função de ampliar o nosso campo de ideias, de nos abrir mais a mente, de explorarmos coisas novas e diferentes. Isso é que é o mais importante. Nós vamos parar por aqui por conta do nosso tempo, tá? Nosso horário. Eu faço até aqui faço agora um convite para vocês, aqueles que quiserem, logo mais nós estaremos fazendo também uma live, um estudozinho, juntamente com o pessoal lá de Poços de Caldas, tá? Mas aí eu coloco aí no site na página do Facebook da AME,
coloco também naquele grupo que eu tenho de algumas pessoas que a gente se comunica, e eu deixarei para vocês o convite para aqueles que quiserem depois participar. Logo mais às 8 horas da noite estaremos conversando com os companheiros de Poços de Caldas. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, um excelente final de semana, e que as reflexões os aproximem cada vez mais dessa espiritualidade maravilhosa e de Jesus. Que assim seja.